is going to What push about on. you? What about you? It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than, I mean, you put me more pressure. Você tem muitos inimigos? Eu não estaria dizendo a verdade se eu dissesse que não. Tenho. É uma consequência da competitividade e de tão competitivo que eu sou também, como caráter, como personalidade. Mas esses inimigos estão concentrados ali na minha profissão, né? na competição em si, não fora. Fora não tem inimigos, eu tenho uma vida, nesse aspecto, muito tranquila. Passado aquele incidente do Grande Prêmio do Japão, cabeça fria, qual é a sua avaliação daquilo? Foi uma grande injustiça? Houve alguma falha da sua parte? Qual foi a sua avaliação depois da reflexão que você fez com relação àquele incidente do Grande Prêmio do Japão? Que você ganhou e não levou? Foi uma situação extremamente desagradável, que teve como consequência quase o meu abandono da Fórmula 1 e de corridas. O porquê do acidente, culpa de quem e as consequências após as medidas que foram tomadas. Tudo isso foi muito polêmico, né? E se quiser falar sobre isso, vai falar horas e horas e não vai sair muito do assunto. Então eu prefiro ir mais pegar pelo lado que foi uma situação desagradável, infeliz, e as consequências foram desastrosas para todo mundo. Para mim, para o próprio Prost, para a Fórmula 1, para os dirigentes. Mas é uma situação que passou. Está marcado, não vai deixar de desaparecer na minha vida. Ficou marcado, mas ficou para trás. E eu, dali, tirei uma reta bem longa para frente, no futuro, e estou olhando lá no ponto, bem distante, no futuro, e prefiro deixar esse passado apenas como uma experiência de profissão e uma experiência de vida. Então, o episódio, de alguma maneira, foi útil, talvez na sua formação profissional como piloto e até como ser humano, porque foi um momento de conflito. Você teve aí 2 ou 3 meses de reflexão profunda a respeito do episódio. Contribuiu nesse sentido para o seu amadurecimento, uma experiência de vida? Nesta temporada de 1990, o fato do Alain Prost não estar mais na sua escuderia facilita a vida do Ayrton Senna? Permite ao Ayrton Senna ter a certeza da vitória do bicampeonato em 1990? Ou não faz nenhuma diferença? Essa resposta você vai ter no final de 90. É imprevisível. É óbvio que o clima na equipe em 89, sobretudo do meio de maio para frente, ficou muito difícil para todo mundo, para mim, para ele, para os engenheiros, para todo mundo. E a saída dele foi inevitável. Então a equipe vai restabelecer um pouco mais de equilíbrio interno com o Berger, o que é importante, mesmo para a sua motivação de trabalhar no dia a dia e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, é difícil prever, porque os carros vão mudar muito, é imprevisível que a Ferrari, de repente, se torne, às vezes, melhor que a própria McLaren, e a Ferrari, aí tendo um piloto do gabarito do Prost, se torne um páreo difícil de bater. Mas, seja como for, vai ser um campeonato muito disputado. Com o Prost na Ferrari ou fosse na McLaren, vai ser um campeonato muito disputado. Se você fosse convidado, você sentaria-se à mesa junto com o Prost para jantar? Não. Ayrton, a sua avaliação sobre Nelson Piquet? Um grande piloto, os resultados falam por si mesmo. 3 títulos mundiais. Um grande piloto. Qual o maior erro que você cometeu na sua carreira? Se é que houve um grande erro. Existiram muitos, não o maior ou alguns, muitos, porque é errando que a gente aprende, né? Principalmente errando ali mesmo, não vim dizer, mas experimentando na própria carne. Às vezes, ter entrado de boa fé em algumas situações e sair machucado. Mas isso, na verdade, é um reflexo da minha própria personalidade, minha educação. De primeiro acreditar para depois desacreditar. E embora eu lute muito contra isso e tenha mudado muito
a minha atitude, sobretudo na minha profissão, ela sempre acaba falando mais alto porque é a minha personalidade. Talvez esse seja o meu maior erro. Qual foi ou qual é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Provavelmente o Fangio, pelas suas próprias conquistas, 5 títulos mundiais, tantas vitórias, né? O Brasil tem 2 autódromos com o nome de Nelson Piquet e um autódromo com o nome de José Carlos Patti, mas nenhum autódromo com o nome de Emerson Fittipaldi e de Ayrton Senna. O que está errado? Não, nada de errado. Na verdade, eu particularmente sou contra ter o meu nome no autódromo, porque eu acho que esse é o tipo da homenagem que isso deve ser prestado a partir do momento que a gente não está mais aqui e se realmente contribuiu para aquela atividade. Então eu não acho correto o que existe nome, não é seja o Emerson ou eu, o Piquet, não importa o nome, mas um determinado esportista que ainda está em atividade tem um nome de um autódromo. Eu não sou a favor. Inclusive existe um movimento em Goiânia para colocar o meu nome no autódromo de Goiânia. E eu particularmente fui contra desde o início, porque eu não reconheço isso realmente como uma coisa correta. Além do que, se você pensar, a gente tem um Chico Landi. Não, é absolutamente. Não, é uma questão de princípio. E a gente tem um Chico Landi, que foi um grande homem, né? Contribuiu tanto para o automobilismo da gente, e ele não tem um autódromo no nome dele. Ele deveria ser aquele que deveria ter o nome no autódromo, e não eu, Emerson, seja lá quem for. Quem sabe o pessoal de Goiânia aceite a sugestão e dê o nome do Chico Landi para o autódromo. Eu acho que antes de mim, o Emerson, ou outros pilotos que estão aí em atividade, tem muita gente aí por trás que está passando sem que se perceba. E a seguir...